É lícito a gente querer sempre uma vida boa, é muito bom, dá certo em tudo. A gente bota a mão para fazer e a coisa acontece. Olha, eu coloco o meu currículo, já sou chamado no mesmo dia. Eu chego no trabalho, mando uma planilha lá diferente e eu sou promovido. Chega na época do pagamento, recebo um pouco a mais e consigo pagar todas as contas do mês e ainda dar um dinheirinho. É lícito a gente sonhar com isso, a gente desejar isso, mas nem sempre vai acontecer. Por quê? Porque existe a pedagogia de Deus. Deus pegou esse povo, tirou eles da escravidão, colocou eles no deserto. Por que não colocou em Canaã logo? Porque eles precisavam passar pelas etapas da vida, para que quando chegassem em Canaã, eles se lembrassem que não chegaram lá com suas próprias pernas, mas foi o Deus de Israel quem cumpriu a sua promessa na vida deles. Eu sei que está difícil, está complicado, mas não deixe o diabo roubar de você a comunhão com Deus. As dificuldades estão aí. A gente precisa olhar com muito carinho com o que a gente já tem, relembrando tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Mas a gente precisa ter no nosso coração uma expectativa maravilhosa do que Ele ainda vai fazer. A murmuração rouba a comunhão, porque fecha os seus lábios para adoração e abre para queixa. Quem murmura do que não tem, perde a comunhão com quem te deu. Deixa eu te fazer uma pergunta com toda sinceridade. E eu gostaria que você respondesse com muita sinceridade. Tem domingo que você tem vontade de não vir ao culto, né? E ultimamente isso tem aumentado, sim ou não? Tem aumentado, não tem? Tem domingo que você fala assim, olha, eu vou assistir online o culto hoje. Mas a verdade é que quando você está online, às vezes você está fazendo comida, às vezes você está brigando com as crianças, às vezes você está fazendo qualquer outra coisa, mas você está achando que está cultuando online, sim ou não? É assim ou não é, gente? Só acontece comigo ou acontece com... Durante a semana, você até sente aquele lapso de ler a Bíblia, mas você deixa para lá porque você está desanimado, você está se sentindo fraco, você olha para as coisas que têm acontecido, tem te entristecido. Às vezes você olha para a célula, você não tem vontade de ir na célula. Às vezes você é o líder, você nem quer dar a célula. Porque tem semana que você fala, poxa, já tem 3 meses que o pessoal não traz lanche. Eu que estou comprando lanche toda semana. O pessoal não me ajuda a arrumar a casa, está bagunçado. E na verdade essa semana nem queria dar célula. Acontece sim ou não? Acontece. Pastor, você estava lá em casa? Não, não precisa não. Eu estava na minha mesmo, mas eu sei o que acontece. Eu preciso te dar um alerta muito importante essa noite. Muitas vezes essas coisas acontecem por conta do nosso cansaço, por conta da tristeza. Nós somos seres humanos. Mas eu preciso te alertar para uma coisa que talvez você não esteja percebendo. Esse desânimo, essa apatia, esse esfriamento pode ser a falta de comunhão que você está tendo com Deus. Porque vocês já perceberam que quando a gente está vivendo as coisas de Deus na plenitude, quando a gente está no meio da fogueira, a gente fica como? Voando, a gente prega para todo mundo, a gente fica doido para chegar o domingo, a gente quer ler Bíblia, a gente ora, a gente acorda às 3 da manhã, a gente jejua. Mas quando você está ficando fraco e você vai largando as coisas de Deus aos poucos, você vai vivendo uma apatia que acaba às vezes se tornando, muitas vezes, em morte. E Deus tem um alerta hoje para a gente. Cuidado, porque essa apatia pode ser falta de comunhão com Ele. Eu quero, antes de entrar na palavra, eu quero fazer um panorama do que o povo de Israel viveu lá no Êxodo. O povo de Israel, eles viviam escravos no Egito. Então, um belo dia, Deus chama Moisés e convoca Moisés para ele se tornar o libertador daquele povo. Então Moisés vai lá para o faraó e fala com o faraó, você precisa libertar o povo, porque o Senhor mandou que você libertasse. Você precisa abrir mão do povo. O que o faraó faz? Não vou libertar não. Não vou libertar porque eles são a mão de obra escrava de todo o Egito. Então Deus envia as 10 pragas e ele não abre mão, mesmo sofrendo. O faraó continua ali firme, exceto no momento em que a praga da morte dos primogênitos chega. Então ali ele é muito ferido e ele toma a decisão de libertar o povo.
Quando ele liberta o povo, a Bíblia vai dizer que o povo está indo em direção à terra que o Senhor tinha prometido para eles, a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. Então o povo está indo para cumprir a promessa que Deus tinha feito para eles. Chega na frente do Mar Vermelho, eles olham para trás, e o que aconteceu? O povo lá de Faraó, o exército de Faraó está vindo. Por quê? A Bíblia é muito clara dizendo que Deus endureceu o coração de Faraó. Então, o Faraó se arrepende. Ele fala, libertei o povo, mas a partir de agora não vou mais libertar. Vamos buscar esses miseráveis. Vamos atrás deles e vamos matar, vamos trazer, vamos acontecer. O povo, quando vê o exército de Faraó vindo, eles entram em desespero e começam a reclamar com Moisés. E o Moisés vai até Deus e fala, me ajuda. O que Deus fala? Diga ao povo que marche. Eles atravessam o mar, pé seco. Quando eles atravessam, vem o exército de Faraó, a água se fecha. E ali o exército de Faraó fica por ali mesmo. Então esse povo agora está livre para poder viver na terra prometida. Só que algo interessante, essa semana eu estava lendo sobre a história deles e algo me chamou muito a atenção no que diz respeito à ingratidão desse povo. Porque se a gente fizer uma análise aqui muito rapidamente, nós vamos perceber, assim, muito forte, que esse povo era um povo ingrato. Por quê, pastor? Porque a gente olha no capítulo 14 de Êxodo, esse povo, quando vê o exército de Faraó, eles começam a reclamar com Moisés, dizendo, você tirou a gente de lá para matar a gente aqui. Aí no capítulo 15, eles começam a reclamar, por quê? Porque eles queriam água. E aí eles chegam a Mara. O que acontece? Eles vão beber a água é amarga. O que Deus manda fazer? Joga um arbusto, pega uma árvore e joga, e as águas ficam doces. E eles bebem a água. Isso no capítulo 15. Depois eles vão chegar em Elim, e eles encontram lá em Elim 12 fontes de água e 70 palmeiras, ou seja, eles encontraram um oásis. Por quê? Deus estava cuidando desse povo. Só que chega no capítulo 16, esse povo começa a falar em morrer. Eles estavam pedindo a morte, por quê? Porque eles queriam comer carne. Eles queriam comer carne, eles estavam desesperados atrás de carne. Eles pedem a Deus a morte por conta disso. E aí, queridos, Deus manda avisar para eles, olha, eu vou fazer chover pão para vocês. E faz. O maná começa a cair do céu. E Deus faz mais, Deus manda algumas codornizes para que eles possam comer a bendita carne que eles queriam, que eles estavam desejando. E aí falta água novamente. Eles começam a reclamar. Então Moisés vai lá, bate na rocha e a água jorra. Aí nós vamos para o capítulo 33. Sabe o que aconteceu no capítulo 33? Deus fala uma coisa que mexeu comigo. Deus fala para Moisés assim, Moisés, vamos fazer o seguinte, vamos combinar algo aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um anjo ir à frente de vocês. Esse anjo vai matar os cananeus, vai matar todos os povos que entrar no caminho de vocês. Mas eu preciso te alertar de uma coisa, Moisés, eu não vou com vocês. Vocês vão cumprir a missão de vocês, aquilo que eu prometi vai continuar, porque eu não mudo, mas a minha presença vocês não vão ter. O Moisés fica desesperado. O povo começa a chorar. E o Moisés fala, olha, não, Senhor, se o Senhor não for, não mande que a gente vá. Não dá para a gente ir. Deus fala, eu não posso ir com vocês, sabe por quê? Porque se eu for com vocês, eu vou matar vocês no caminho, porque vocês são um povo obstinado. Vocês são um povo teimoso, vocês parecem que não entendem nada, vocês parecem que têm amnésia. Porque eu fiz e vocês continuam reclamando, então vão sozinhos, eu não vou com vocês. Queridos, esse povo tanto reclamou, tanto murmurou, eles olharam tanto para o que estava faltando, que Deus tomou a decisão de se afastar deles. Eles perderam a comunhão com o Criador dos céus e da terra. Será que não é isso que está acontecendo com a gente? Será que essa apatia, esse esfriamento que a gente está tendo, não é a distância que estamos de Deus? Já pararam para pensar nisso? Deus tratou isso em mim essa semana. E essa apatia não é somente cansaço físico. Pode ser muito
muito um cansaço espiritual. E hoje, para a gente falar um pouco mais sobre isso, eu tenho um tema extremamente importante. A ingratidão destrói a comunhão. A ingratidão destrói a comunhão. Abra sua Bíblia em Números, no capítulo 11, e nós vamos novamente ver o povo reclamando. O povo reclamou no Êxodo e continua reclamando em Números. A ingratidão destrói a comunhão. Quem achou diz amém. Amém. O texto diz assim, Números, capítulo 11, nós vamos ler todo o capítulo. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então todo o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Tabernáculo, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca mais vemos nada, a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas, e o moía no moinho manual ou socava no pilão. Depois cozinhava o maná com ele e fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caiu o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste esse mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem deu à luz? Porque me pedes para carregá-los nos braços, como uma ama carrega o seu recém-nascido para levá-lo, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados. Onde conseguiu carne para todo esse povo? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mate-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixe ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagre-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: ah, se tivéssemos carne para comer! Estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz, e vocês tenham um nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: aqui estou no meio de 600.000 homens em pé, e dizes: darei para eles carne para comerem durante o mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés:
estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou. Tirou o espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre os 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Meldade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então certo jovem correu e contou a Moisés. Eldade e Meldade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros, espalhando-a em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia, aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso, o lugar foi chamado Quibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Quibrote Atavá, o povo partiu para Azerote, e lá ficou. Amém. Queridos, o cenário de Números 11 não é um cenário muito diferente de Êxodo 14, 15, 16 e por aí vai. O povo novamente volta a se queixar. E aí, por que o povo se queixa? Alguns estrangeiros começaram a reclamar porque eles queriam comer carne. E eles começaram a se lembrar da vida que eles estavam vivendo no Egito. E alguns dos homens de Israel acabaram sendo influenciados por esses estrangeiros e também começaram a reclamar. Então era um povo reclamando porque eles não tinham carne. E aí, meus amados, a Bíblia vai dizer para a gente que eles começaram a se lembrar do passado. Olha, no Egito a gente tinha peixe de graça. No Egito a gente tinha pepino, a gente tinha melancia, a gente tinha alho poró, tinha alho, a gente tinha tudo abundante lá para a gente comer. Mas agora, sabe o que acontece? Agora nossa garganta está seca. Por quê? A gente só come esse maná. Olha o que eles estão falando. Eles estão reclamando porque eles tinham maná e eles só estavam comendo aquilo. E eles começam a reclamar e assim, Moisés fica pilhado com esse povo. E aí o Moisés começa a se queixar com Deus. Moisés começa a falar, olha, esse povo é muito difícil. O Senhor me chamou para poder cuidar desse povo, mas eu estou sentindo um peso nos meus ombros, porque esse povo não dá. Eles estão reclamando de tudo. Faz o seguinte, se for para continuar do jeito que está, Senhor, tira a minha vida, me mata. E aí Deus fala, não, Moisés, faz o seguinte, Moisés. Reúna 70 líderes e supervisores, reúna aí 70 líderes de célula que estão apaixonados, que querem viver o extraordinário de verdade. E eu vou pegar desse espírito que está em você e vou colocar esse espírito em cada um deles para eles te ajudarem. E aí esses homens estão lá em volta da tenda, o Senhor vem, coloca o espírito neles, eles profetizam, mas a Bíblia diz que foi o único momento que eles profetizaram. Então, queridos, Deus fala que vai dar carne para aquele povo. Fala, Moisés, avisa o povo que eu vou dar carne para eles. Moisés olha para aquele cenário, 600 mil pessoas em pé, e fala assim, o Senhor está falando que vai dar carne para esse povo durante o mês inteiro? O Senhor está brincando. Nem se o Senhor matar todos os rebanhos do mundo, ou se o Senhor pescar todos os peixes dos oceanos, o Senhor vai conseguir dar comida para esse povo. Ele começa, por conta do povo, a duvidar de Deus. Tem povo que é difícil, hein?
Ainda bem que aqui em Caxias o povo não é assim. E aí, Moisés fala isso para Deus, Deus fala, você está de brincadeira. Quem está de brincadeira é você. Porque você acha que o meu poder diminuiu? Você acha que o meu braço encurtou? Que história é essa? Você vai ver, Moisés, se a minha palavra não vai se cumprir. A Bíblia diz que vem um vento e as codornizes vêm com tudo, ao ponto de encher todo aquele ambiente que eles estavam com 90 centímetros de codornize. Cada pessoa pegou 10 barris de codornize. 10 barris, cada um, 10 barris, encheram. E aí eles pegaram, começaram a abrir as codornizes para poder secar, começaram a comer. Eu fico imaginando a cena deles comendo desesperado a carne, porque eles estavam com aquele desejo. Diz a Bíblia que antes deles ingerirem aquela comida, aquela carne, Deus mandou uma praga e feriu muita gente ali. Sabe o que aconteceu? Muitos daqueles homens que desejaram comer carne, na verdade, eles viraram carne de bicho. Por quê? Eles morreram. Eles morreram. A gula matou aquele povo. A gula exterminou aquele povo. Um povo que era ingrato, que não reconhecia o que Deus vinha fazendo na vida deles. Eles reclamaram e Deus envia essa praga e extermina muitos deles. E aí, queridos, a gente precisa olhar para esse texto com muito cuidado. Por quê, pastor? Porque aqui esse texto é um texto que nos ensina muita coisa importante, principalmente sobre a ingratidão. Porque esse povo viveu tantas coisas com Deus, esse povo experimentou tantos milagres que você e eu nunca vamos viver. Mesmo assim, esse povo continuou reclamando e não reconhecendo o que Deus fez na vida deles. O que aconteceu? A ingratidão deles destruiu a comunhão. Um povo que via a coluna lá, ó, falando com Moisés. Um povo que viu o maná descer do céu. Um povo que viu água sair da rocha. Agora, muitos deles nem a terra prometida eles vão ver. Por quê? Ingratidão. Ingratidão. Hoje Deus quer que examinemos os nossos corações, porque Ele nos mostra, através desse texto, 3 sinais que demonstram que a nossa comunhão com Deus pode estar em risco. 3 sinais. Pastor, quais são os sinais que demonstram que a minha comunhão com Deus está em risco? Primeiro, a desvalorização do que se tem e a murmuração pelo que falta é o primeiro sinal. Primeiro sinal, vou repetir, desvalorização do que se tem e murmuração pelo que falta. Nos versos de 4 a 6 vai mostrar para a gente que alguns estrangeiros começaram a reclamar. Eles começaram a reclamar dizendo que eles estavam muito bem no Egito. Por quê? No Egito tinha peixe de graça. Eles disseram o que eles falaram. Ó, no Egito tem peixe de graça, tem pepino, tem melancia, tem alho poró. Eles começaram a falar o que tinha no Egito. Aí eles falam, mas aqui a gente só tem o quê? Esse tal de maná. Queridos, esse povo demonstra para a gente que o primeiro sinal do coração ingrato é a murmuração. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, é a murmuração. É a murmuração. Esse povo aqui, eles tiveram maná, eles tinham nuvem, eles tinham líder, eles tinham o próprio Deus visitando eles o tempo todo. Você tem noção do que é isso? Mas esse povo aqui, eles começaram a desvalorizar aquilo que Deus já tinha dado para eles. Eles olhavam para o maná como se fosse qualquer coisa. É um povo que olha para o que tem e desvaloriza, mas começa a murmurar e potencializar a sua reclamação pelo que está faltando. É muito triste isso. Porque tem muita gente que os olhos estão fixos naquilo que está faltando. E aí, sabe o que está acontecendo? Tem muita gente perdendo a comunhão com Deus por isso. Tem muita gente que não está prestando atenção que isso é uma obra do diabo. Porque se a gente fizer uma análise da nossa vida, nós temos tudo que precisamos para viver, e viver bem. Exatamente como esse povo. Queridos, a murmuração é algo tão terrível, que ela parece uma oração ao contrário.
Pastor, como é? É. Murmurar é você orar ao contrário. Porque a oração agradece o que tem, e a murmuração é a reclamação do que falta. No verso 1, quando o povo começa a murmurar, você vê que a ira de Deus se acende, e Deus manda fogo. Deus manda fogo, e o fogo começa a pegar em volta do povo. O povo começa a ficar desesperado, eles falam com Moisés. Aí Moisés fala com Deus, Deus faz o quê? Por causa de Moisés, apaga o fogo. Você vê que desde o primeiro versículo de Números 11, o povo já está reclamando. O povo vinha numa reclamação terrível, mas aqui eles continuaram reclamando, e a ira de Deus se acendeu sobre esse povo. Meus amados, a verdade é que murmurar é dizer que o Senhor não é bom o suficiente para suprir aquilo que a gente precisa. Esse povo está murmurando porque eles estão dizendo assim, olha, o que o Senhor me deu até agora não valeu de nada. Porque aquilo que você não me deu é o que eu valorizo. É exatamente isso. É exatamente isso. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa. Senti falta da pessoa. 3 semanas que ela não vinha no culto. 3 semanas. Aí eu liguei para a pessoa, vem cá. Tem 3 semanas que você não vai no culto? O que está acontecendo? Pastor, você prestou atenção que eu não vou há 3 semanas? Prestei. 3 semanas você não vai no culto. Pastor, é porque eu estou com um problema assim, é porque tem um negócio acontecendo, é porque está faltando isso, é porque está faltando aquilo, e ela enumerou para mim uma lista com uns 10 problemas pelo menos. Quem aqui tem no mínimo 10 problemas para enumerar hoje aqui? Só não levanta outro, não cai. E aí ela enumerou, eu falei assim, poxa querida, eu te entendo. Eu também estou passando por isso, mas olha, você se esqueceu que um mês atrás você me mandou uma mensagem contando de um testemunho extraordinário que Deus fez na tua vida? Há 2 meses atrás a gente conversou e você estava me contando que no trabalho você tinha sido promovido e que Deus estava movimentando tanta coisa na sua vida? Será que os seus olhos não estão saindo daquilo de bom que Deus fez em você e para você, e você está fixando os seus olhos naquilo que está te faltando? Será que não é isso? Será que aí, nessa junção de coisas da sua vida, nesse turbilhão de coisas na sua vida, não tem um pouquinho de ingratidão? E aí a pessoa falou, faz sentido isso. Reconheceu. Faz sentido. Porque de verdade, pastor, Deus estava fazendo muita coisa bonita na minha vida, Deus estava abrindo portas, Deus estava fazendo, mas de umas semanas para cá eu tenho me sentido mais fraco, mais triste, e eu estou vendo que as coisas estão acontecendo, isso está me desanimando. Eu falei, sabe por quê? Porque esse respingo de ingratidão que começou na sua vida tem roubado de você a comunhão com Jesus. Essa é a verdade. Queridos, é lícito a gente querer sempre uma vida boa, é muito bom. Dá certo em tudo, a gente bota a mão para fazer e a coisa acontece. Olha, eu coloco o meu currículo, já sou chamado no mesmo dia. Eu chego no trabalho, mando uma planilha lá diferente e eu sou promovido. Chega na época do pagamento, eu recebo um pouco a mais e consigo pagar todas as contas do mês e ainda consigo dar um dinheirinho. É lícito a gente sonhar com isso, a gente desejar isso, mas nem sempre vai acontecer. Por quê? Porque existe a pedagogia de Deus. Deus pegou esse povo, tirou eles da escravidão, colocou eles no deserto. Por que não colocou em Canaã logo? Porque eles precisavam passar pelas etapas da vida, para que quando chegassem em Canaã, eles se lembrassem que não chegaram lá com suas próprias pernas, mas foi o Deus de Israel quem cumpriu a sua promessa na vida deles. É exatamente isso que a gente precisa entender hoje. Eu sei que está difícil, está complicado, mas não deixe o diabo roubar de você a comunhão com Deus. Esse momento nosso aqui é de suma importância, porque aqui nós somos afiados, nós somos alinhados, nós somos potencializados para continuarmos caminhando nesse deserto, sabendo que Canaã é logo ali, e lá emana leite e mel, e a presença do Senhor está lá. Nós não podemos desistir.
As dificuldades estão aí. A gente precisa olhar com muito carinho com o que a gente já tem, relembrando tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Mas a gente precisa ter no nosso coração uma expectativa maravilhosa do que Ele ainda vai fazer. Eu não reclamo do que Ele não fez, eu tenho a expectativa do que Ele vai fazer, porque se Ele cumpriu, Ele não é homem para mentir. Ele vai fazer. A murmuração rouba a comunhão, porque fecha os seus lábios para adoração e abre para queixa. E é muito ruim isso. Quem murmura do que não tem, perde a comunhão com quem te deu. Queridos, eu fiquei imaginando sobre isso. Quem aqui é pai ou mãe, levanta a mão. Muita gente, né? Você imagina, quando é aniversário dos nossos filhos, a gente fica numa expectativa às vezes maior do que eles, sim ou não? A gente fica doido para surpreender os nossos filhos. Não é gostoso, Ellen, quando você vai lá e compra um presente para a Liz, você fica naquela, cara, será que ela vai gostar? Não é assim, Rafa? Cara, aí você imagina a cena. Você vai lá no Natal, né, no Amigão, e aí você compra uns 10 presentes. Que agora tem esse negócio, né? Fez 10 anos, 10 presentes. Na minha época era Deus te abençoe, filho. Tem gente rindo porque o pai e a mãe nem lembravam que era aniversário. Fases difíceis, eu sei. E aí, o filho fica na expectativa, mas a gente fica mais. Por quê? A gente ama presentear os nossos filhos. A gente ama entregar os presentes e a gente fica ali naquela expectativa. Será que ele vai gostar? Será que ele vai gostar? E aí você imagina a cena. Você compra 10 presentes para o seu filho, chega em casa, feliz aniversário, entrega para o filho. Aí o filho pega o primeiro. O filho já te olha assim, já. Aí pega o primeiro presente, tira a embalagem ali, rasga, joga a embalagem para o lado, pega o presente, bota para o outro. Aí pega o segundo, rasga a embalagem todinha, sem paciência, joga para um lado, pega o presente. E ele faz isso, esse movimento com os 10 presentes. Quando chega no 10º, você fala, não, esse miserável agora vai fazer diferente. E aí ele pega, rasga o papel, joga o papel para um lado, pega o presente, aí ele vira para você e fala assim, você me deu 10 presentes, mas eu não queria ganhar nenhum desses 10, porque o que eu queria mesmo você não comprou. Forte, né? Isso é ingratidão. Qual o sentimento que geraria em você como pai, ouvindo isso de um filho? Vendo essa postura do seu filho. Dói na gente, sim ou não? Deus é pai. Nós somos filhos. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Murmurar é você dizer que tudo aquilo que Deus já te deu não serve de nada, porque o que você espera mesmo é aquilo que Ele ainda não te deu. A nossa ingratidão está destruindo a nossa comunhão. Nós precisamos mudar isso. Mas em segundo lugar, quais são os sinais de que a nossa comunhão está sendo roubada com Deus? Segundo sinal é quando você romantiza o que Deus já te tirou. Você começa a romantizar aquilo que Deus já tirou de você. Pastor, onde está isso? Verso 5. No verso 5, olha o que diz aí no verso 5, acompanha comigo aí na sua Bíblia. Diz assim, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Queridos, se tem uma coisa que eu posso te afirmar essa noite é a murmuração, ela gera na gente uma amnésia terrível. A ingratidão potencializa essa amnésia. Por quê, pastor? Porque aqui o povo está dizendo, olha, nós comemos peixe de graça. Queridos, onde esse povo comia peixe de graça? Esse povo era escravo, eles perderam os filhos do Nilo, eles sofriam ataques todos os dias, eram espancados, humilhados, e agora eles estão desejosos de voltar para essa escravidão para poder comer aquilo que Deus já tinha tirado da vida deles.
Eles estão romantizando aqui o que Deus acabou na vida deles. Se tem um problema que a gente tem, que trabalha na nossa ingratidão, é isso, é a gente ficar romantizando aquilo que Deus já tirou da nossa vida há muito tempo. E posso dizer uma coisa para você, se Deus tirou da tua vida, era para ter tirado mesmo. Pastor, mas ele tirou um negócio muito bom, era tão bom que Deus tirou da tua vida. Era tão bom que Deus arrancou da sua história. Nós romantizamos. Queridos, não tinha nada de graça no Egito, tudo custou sangue. E sangue inocente muitas vezes. Mas aí o coração ingrato romantiza o Egito. Sabe o que é isso? Tem muita gente que tem sentido falta das coisas do passado, porque o diabo tem soprado no teu ouvido que é muito melhor viver no Egito como escravo comendo peixe, do que viver livre comendo maná. Tem muita gente acreditando nisso. Tem muita gente sentindo saudade daquilo que Deus tirou. Ah, pastor, é que eu já estou um tempo orando por um relacionamento e Deus ainda não me deu. É muito chato isso, por quê? Porque eu já tive um namorado e aí esse namorado, de vez em quando eu sinto falta dele. Você sente falta, né? Daquele que ameaçava te bater, né? Daquele que já engravidou umas 3 ou 4 aí, tá doido para te engravidar também, né? Você está sentindo falta, né? Desse relacionamento tóxico, né? Que ia, certamente, isso aí ia terminar em feminicídio. Certamente. E aí você está romantizando esse relacionamento, achando que Deus errou, Deus te livrou, porque Deus te ama. Pastor, mas eu tinha um trabalho, pastor, que eu ganhava 3 vezes mais do que eu ganho hoje. Eu tinha um plano de saúde, meu Deus do céu, que eu botava até combustível nesse plano de saúde. Passava no posto, mostrava assim, enchia o tanque. Pensa num plano de saúde bom. Mas agora eu estou num trabalho, porque o Senhor abriu uma porta para mim, que nem plano de saúde eu tenho. Naquele lá que tinha lavagem de dinheiro, que você ia sair de lá com a viatura da Federal? Quer continuar lá? Deus te tirou porque Deus te ama, Deus tem um plano melhor para a sua vida. Deus está cuidando de você. A escassez de agora é a preparação para a abundância que está por vir. Deus não é homem para mentir. Se Ele prometeu que Ele tem algo melhor para a sua vida, esse algo melhor já aconteceu, mas você ainda não chegou no futuro, só Ele permanece lá. Queridos, nós precisamos parar de romantizar o Egito. Um dia desses, vou confessar um pecado para vocês. Eu estava conversando com Deus. E eu estava me lembrando desses meus 5 anos pastoreando a Atitude Caxias. Eu falei, Senhor, sabe o que eu estava percebendo? Nesses 5 anos, eu não consegui tirar as minhas férias por completo, em paz, tranquilo, descansar. Não sei se vocês lembram, mas no primeiro ano a gente estava tendo uma obra. E aí problema na obra, um monte de coisa, não conseguia tirar férias. Foi assim, um negócio de doido e acabei cancelando as férias. Logo assim que eu entrei, já cancelei. Aí, se eu não me engano, foi no 2º ano. Eu acho que eu estava lá com a Silvia e com o Márcio, lá em Araruama, que a gente decidiu tirar as férias. Mandaram um vídeo da igreja toda inundando, lembra disso? Porque pensa que notícia ruim é um negócio que chega rápido. Esses ar-condicionados aí, todos eles desciam água igual cachoeira. Nós perdemos projetor no Kids, perdemos um monte de coisa no Kids, lembram disso? Aí 3º ano, vou tirar férias, aí outro problema. 4º ano, outro problema. Aí agora no 5º ano, comprei casaco para ir para Curitiba, tudo pronto para viajar, todo planejamento. Ia viajar na segunda, no domingo minha pequenininha descobre que está com influenza. O médico fala, 7 dias dentro de casa. Cancelei a viagem, não tirei férias. Aí eu cheguei para Deus um dia desse e falei, vamos para um tete-a-tete aqui? Falei, Senhor, eu estava me lembrando da época que eu estava no mundo. Eu ficava 30 dias em Real do Cabo, sem perturbação. Eu viajava 30 dias, tirava férias, pegava o telefone, não tinha telefone, tirava férias, descansava 30 dias, voltava renovado. Por que agora, servindo ao Senhor, o Criador dos céus e da terra, eu não consigo tirar férias, 5 anos sem férias?
Deus me fez uma pergunta, me respondeu com uma pergunta. Você quer voltar para aquela vida? E aí isso me desmontou. Porque eu percebi que, de fato, eu estava romantizando o Egito que ele me tirou. Comecei a me lembrar da minha vida. Comecei a relembrar a minha história. E se ele me tirou do Egito, para lá eu não volto nunca mais. Para lá eu não volto. Tem o deserto, mas eu sei que vai chegar o momento de Canaã. A terra de Canaã foi prometida. E eu sei que nós vamos para lá. De verdade. Do que você tem sentido saudade do que Deus já te tirou? Já parou para pensar sobre isso? Talvez essa semana tenha sido uma semana em que o Egito ficou latente na sua cabeça. E Deus te trouxe aqui para dizer para você, eu te tirei de lá, filho, porque eu tenho um plano melhor para a sua vida. Você não sabe de nada, mas eu sei de tudo. Você pode ter certeza que eu te tirei, porque o Egito ia te matar. Mas eu tenho um plano melhor para a sua vida. Eu tenho um livramento. Eu tenho um cuidado. Eu tenho um escape para você. Mas em terceiro lugar, quais são os sinais que a nossa comunhão está sendo roubada? Terceiro, você começa a desprezar a santa presença de Deus. Desprezo. Por quê? No verso 6, olha o que esse povo diz no verso 6. Eles falam assim, mas agora nós perdemos o apetite. Nunca mais vemos nada, a não ser este maná. Queridos, esse é o ponto final, isso aqui é o mais grave de todos. Sabe por quê? Eles falam assim, nós não vemos coisa nenhuma, a não ser este maná. Mas vale ressaltar algo aqui muito importante. Por quê? O maná não é só comida. O maná aqui, queridos, não é só questão de sobrevivência. O maná é a prova do amor e do cuidado de Deus com aquele povo. O maná era a presença do próprio Deus no meio do povo. O maná era o próprio Deus. Deus enviava o maná para eles, para alimentá-los. Perfeitamente, vocês nem vão guardar para o dia seguinte. Não era assim a regra? Vocês vão comer só hoje e amanhã vocês vão depender de mim. Por quê? Amanhã eu vou estar com vocês de novo. Olha como que é um Deus de comunhão. Amanhã eu vou me revelar para vocês de novo. Amanhã eu estarei cuidando de vocês de novo, vocês errando comigo, vocês pecando comigo, vocês pouco se lixando para mim. Amanhã eu estarei cuidando do Paulo, da Carolina, estarei cuidando do Darlan, estarei cuidando de todos vocês. Mas a nossa ingratidão está tamanha que nós estamos desprezando a santa presença de Deus. Eu lembro da minha mãe, muito pobre, 3 ônibus para ir para a igreja. Saímos de casa às 5 da tarde, chegava em casa às 1 hora da manhã. Quantas vezes correndo atrás dos ônibus? Quantas vezes fazia sinal ônibus? Passava direto. Eu não me lembro de ver a minha mãe um domingo desanimada. Minha mãe era apaixonada pela presença. A santa presença impactava a vida dela. E ela não abria mão dessa santa presença. Sabe qual tem sido o nosso problema? A ingratidão está roubando tanto o nosso coração que a presença virou rotina para a gente. A gente não está mais amando a presença. A presença não é mais a coisa mais importante para a gente. E por conta disso o culto virou peso. Pô, tem que ir mais um domingo para a igreja? Tem jogo do Vasco hoje? Pô, prefiro. Tem gente que prefere esse inferno. Não, porque amanhã eu vou trabalhar, como se, né?
Como se o trabalhar no outro dia fosse uma tragédia. Por quê? Uma porta aberta, Deus cuidando e Deus chamando para a comunhão hoje para se revelar amanhã no trabalho também. Mas quem com o coração ingrato, quem está na apatia, o culto vira peso. A oração vira obrigação. Eu oro porque eu tenho que orar. Ei, não tem não. Porque a Bíblia é clara, Romanos 8:26, dizendo que nem orar a gente sabe, mas é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nem orar a gente sabe. Ou seja, não é obrigação. Deus não precisa da minha nem da sua oração. Ele é Deus. A Bíblia vira um livro qualquer. E aí eu leio por ler, ou ela continua aberta no Salmo 23 na minha casa. E aí o evangelismo, chatice do pastor. Queridos, meu coração sangrou essa semana aqui. Primeiro eu estava cortando o cabelo, aí entrou uma senhora. E aí falando de candidato, vocês têm que votar e tal. Você via nos olhos daquela moça, que ela não acreditava em nada daquilo que ela estava falando. Porque ela estava ali porque ela precisa. Por que ela anda no sol carregando bandeira de alguém que ela nem confia? Porque ela precisa. O que ela fala por falar, os olhos dela não brilham. Mas o nosso precisa brilhar quando a gente fala de Jesus. Porque Ele é a verdade, Ele é a vida. E não existe salvação fora de Jesus. E aí eu estou olhando o povo andando ali, aquelas bandeiras, e Deus me deu uma estratégia. E eu quero te convocar para essa estratégia. Nós vamos evangelizar esse povo. Nós vamos começar a pegar água, sanduíche, e nós vamos entregar para esse povo que fica no sol, e nós vamos falar de Jesus, falar, você está aqui falando de algo que você não acredita, mas eu tenho algo para te falar. Jesus muda a sua história. Você está vendo aqui, eu era um bêbado, eu era um fumante, eu tinha uma vida toda errada, mas Ele me salvou, e Ele vai fazer isso na sua vida também. E a gente vai evangelizar, a gente vai fazer, e a gente vai aproveitar essa eleição, em vez de ficar brigando por causa de político, que não está nem aí pra gente, nós vamos brigar para tirar essas pessoas do inferno e levá-las para viver na eternidade com Cristo Jesus. Nós somos chamados para tirar das trevas e transportar para a maravilhosa luz. Esse é o nosso papel. A gente não pode mais desprezar a presença. É o maior tesouro que a gente tem. O maior tesouro que a gente pode ter na vida não é carro, não é casa, não é diploma, não são finanças, é a presença. É a presença. Para esse povo aqui, a presença é coisa nenhuma. Mas e para a gente? Qual é o valor da presença? Qual é o valor da comunhão e o valor da presença? Apocalipse 2 vai dizer que a gente precisa voltar ao primeiro amor. Essa é uma grande verdade. O maná pode acabar. A codornize pode acabar. Mas o que vai sustentar a gente do deserto a Canaã é a santa e poderosa presença do nosso Deus. Mas em quarto lugar, já estou concluindo, quais são os sinais que estão roubando nossa comunhão? Você está tão anestesiado na ingratidão que não percebe que isso está te levando para a morte. Esse povo aqui, eles estavam anestesiados com a gula. Eles estavam de uma forma tão ingratos e tão com a gula, aquela coisa querendo carne, reclamando aquilo tudo, que eles não perceberam que isso estava levando eles para a morte. Duas mortes, morte física e a morte espiritual. A perca da comunhão. Eles estavam perdendo a comunhão. Porque o texto é claro dizendo que eles pegaram um monte de codornize, pegaram um monte, encheram 10 barris. Quando eles foram comer, antes deles engolirem, eles já estavam enfiando outra na boca e enfiando outra. Sabe o que aconteceu? A praga veio, matou todos eles. A ingratidão
está levando muita gente para a morte. Morte física, morte espiritual, morte da comunhão. Pastor, e qual é a lição que fica para quem está fraco, sem comunhão e duvidoso do futuro? Eu vou falar isso agora para você. Se você entrou por essas portas hoje fraco, apático e duvidoso do que vai ser o seu futuro, eu tenho uma palavra para você: nunca duvide do poder de Deus. Os versos 18 a 20 vão dizer para a gente, olha o que dizem dos versos 18 a 20. Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês comerão. Vocês não somente comerão carne um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Nós não podemos duvidar do poder de Deus. Moisés foi um homem que viveu muitos milagres. Moisés foi chamado, não foi por homens. Moisés não foi chamado por uma igreja. Moisés não foi chamado por um profeta. Moisés não foi chamado por um presbítero. Moisés não foi chamado por um pastor. Ele foi chamado pelo próprio Deus. Ele viveu coisas extraordinárias com Deus, mas quando Deus fala assim: eu vou cumprir o que esse povo quer, Moisés duvida. Moisés duvida. Pastor, por que ele duvidou? Porque ele estava inflamado com aquele povo. Sabe qual é o nosso problema? A gente tem perdido o fervor espiritual porque a gente está indo direitinho, conduzido pelo mundo. A gente está vivendo conduzido pelo mundo. Tem gente que, se não tiver uma nova revelação, não acha graça. Não tem graça. Esse negócio de ler Bíblia, eu quero é revelar. Eu quero a revelação nua e crua para mim. Tem gente que, se não tiver aquilo que quer, fica com birra de Deus. Mas eu preciso te dizer essa noite que Deus, Ele tem o poder e a autoridade para mudar qualquer cenário, para fazer qualquer coisa, para mudar qualquer história. Moisés não acredita e Deus faz uma pergunta para ele. E essa pergunta precisa mexer com a gente. Por acaso, o meu poder diminuiu? Por acaso, o poder de Deus diminuiu? Todas as vezes que a ansiedade bater, que você estiver desesperado, como que eu vou fazer? Como que vai ser? Meu Deus, e agora? Você faça uma pergunta para o seu espírito: por acaso o poder de Deus diminuiu? Aquieta-te, alma. Por acaso o poder de Deus diminuiu? É interessante que Deus, Ele cuidou muito bem daquele povo e eles eram 600 mil pessoas. Hoje o mesmo Deus continua cuidando de mais de 8 bilhões de pessoas e continua cuidando bem. Nós precisamos entender que a ingratidão, ela está roubando a nossa comunhão com Deus. Chegou o dia da gente se arrepender e decidir hoje viver uma nova história com Jesus. A Bíblia vai dizer que o amor de muitos vai se esfriar. Esses muitos eu não sei de onde eles são, mas eles não vão ser daqui. Não vão ser desse lugar. O meu pedido ao Senhor é um só: que você saia queimando desse lugar. Queimando. Queimando, queimando. E o fogo que está em você possa pegar nas pessoas que estão aí fora. Mas o que a gente não pode mais viver a partir de hoje é isso. Porque a ingratidão precisa parar hoje. Não pode mais destruir a nossa comunhão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Curve sua cabeça, eu quero orar por você.